Vamos lá! Bruna! Chamando, convidando a Bruna por aqui. E já começamos! Convite enviado e já começamos! Aí! Bruna, querida! Boa noite! Tudo bem. Só me fala uma coisa, você tá conseguindo me ouvir bem? Senão eu desligo o ar-condicionado. Uhum. Sim, sim. Tá Consegue tudo ouvir bem. perfeitamente? Ai, Qualquer que coisa bom. eu te falo, qualquer coisa eu te aviso. Tá. Ai, que bom que deu certo. Que bom, que bom, que bom, que alegria. Que incrível, Bruna. É verdade, né? A gente fez uma live dessa um tempo atrás, algumas semanas atrás, e teve umas questões com a internet, umas conexões ali, transmissão, desafios, mas agora estamos aqui, né? Na Depois eu entendi por persistência. quê, tá? Ficou super claro. Uau! Eu sabia que não era por conta da internet, até porque eu trabalho com videochamada o dia todo, então não fazia sentido. Logo depois da nossa tentativa de live que não foi, eu disse, ok, vou esperar a espiritualidade me entregar para entender por que isso está acontecendo. Eu tive uma reestruturação no meu trabalho, no meu posicionamento. E aí, daquele dia para hoje, mudou muita coisa no meu trabalho. Então, não era para eu ter falado mesmo naquela outra vez. E essa semana eu ainda estou um pouquinho rouca, mas nós tentamos na terça-feira, que seria a nossa live na segunda, Aham. não lembro. Eu fiquei mal também, eu tava doente. Eu disse, não, gente, agora isso daí já é resistência do universo. Hoje roquinha, mas eu estou ótima e tô, muito feliz que tá dando certo. Que bom, querida. Fico muito feliz aí pela troca, pela conexão. E legal isso, né, que você trouxe de perceber ali é, esse universo invisível, né, que às vezes bloqueia a gente, que às vezes essa resistência. Também passo por vários processos desses por aqui. Mas é isso, a gente vai se expandindo juntos, juntas. Bruna, eu quero te agradecer. Parabéns pelo trabalho. Seja muito bem-vinda. E a gente pode começar a nossa conversa com você trazendo aí a sua história, sua jornada, seus processos de transformação e a gente vai expandindo aí de forma natural. Gratidão, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço muito por ter me chamado para vir aqui. Estou muito honrada, muito feliz. Muito obrigada mesmo. É muito lindo o trabalho que vocês vêm realizando. Muito feliz. Gratidão. Eu sou atriz de formação, trabalhei como atriz por mais de 20 anos. Paralelo a isso, desde que eu me entendo por gente, eu tinha duas paixões. Duas paixões não, eu tinha uma paixão, que era a interpretação, e uma grande curiosidade. Eu sempre fui extremamente curiosa. Então, para você ter noção, e a minha curiosidade era assim, quem é Deus? Como é que eu falo com Deus? Porque eu fui criada dentro da religião católica, minha família inteira é católica, mas eu queria ver Deus, eu queria poder conversar assim, sabe? Uau. Diretamente, ter um diálogo. Então, eu era muito curiosa. Por que, por exemplo, eu questionava, por que a gente ajoelha agora nessa hora? Por que a gente levanta? Por que a gente tem que ir lá no altar agora? Por que a gente come a hóstia? Tudo. Coitado da minha catequista, da minha mãe, eu fazia milhões de perguntas. Então, desde muito novinha, eu frequentei muitas religiões buscando essas respostas. Para você ter noção, eu estudei com Testemunha de Jeová, acho que com 11 anos eu estudei um ano. Eu fui em todas as religiões que tu possas imaginar, assim, de frequentar. Eu já recebi o Goronzon budista. Eu sou natural de Santa Catarina e hoje eu moro no Rio de Janeiro, já tenho 16 anos. Desde que eu vim para cá, eu tive mais contato também com as religiões de matrizes africanas, então eu fui conhecendo tudo, assim, buscando todas essas respostas e a minha conexão maior com Deus. Com a pandemia, foi Só um um ponto, Bruna, para te complementar. Quais religiões que você chegou a se envolver, a conhecer, né? state Onoye, Deixa eu o ver. espiritismo com Allan Kardec, Umbanda, Candomblé, todos esses eu fui visitar. A Igreja Quadrangular, Deus é Amor, o budismo de Nichiren Daishonin. Olha, fui indo assim, Igreja evangélica também. todas. Também, Igreja aham. esotérica, tem uma até que é aqui no Rio que eu conheci aqui, que é a Igreja Esotérica do Sétimo Raio.
me chamam, eu tô indo, assim. Tô a fim de conhecer, tô a fim de expandir, porque eu parto do princípio de que Deus é tudo, Deus é amor, né? Uhum. Então, se me faz bem, se me faz sentir amor e propagar amor pelos outros, eu acho que é válido. Como tudo na vida tem um lado bom, que as coisas que a gente tira que ressoam conosco, e tem coisas que não ressoam tanto, que não tem nada de errado, é porque ressoa ou não com você, você se identifica ou não. Então eu bebo daquilo que faz sentido para mim, bebo de muitas fontes. Entendi, uma visão mais universalista, né? E Total. aí, dentro dessas suas experiências religiosas, né, investigativas, dentro dessa curiosidade, como que foi essa experiência? Né? Você se sentiu conectada com algumas vertentes religiosas, com outras nem tanto? Né? Aí eu vou trazer um pouco da minha visão, mas eu quero que você traga a sua verdade, a sua autenticidade. Eu também passei por uma busca assim da religião, da espiritualidade, dessas filosofias, continuo nessa busca aberta com uma visão universalista igual a sua, né? Recebo convites toda hora, então estou sempre tendo novas experiências. Mas uma coisa que me incomodou, me incomoda muito no universo da espiritualidade é ideias, assim, eu entro em contato com ideias que são muito filosóficas, muito mentais, e eu não consigo aplicar na minha vida, sabe? Não, cara, eu não tenho a menor ideia de como que eu vou aplicar isso na minha vida amanhã, como que eu faço para ver, para sentir, para tocar nisso, né? Nossa, isso aqui tá parecendo uma viagem, tá parecendo um monte de pessoas ali lunáticas, viajando, sonhando. Eu quero saber como que eu faço para viver na Terra, não como que eu faço para ir no céu depois. Enfim, tive várias questões assim, conflitos, incômodos dentro dessas filosofias. Como que foi para você? Muitas coisas fazia muito sentido, ressoava comigo, eu encontrei algumas respostas ao mesmo tempo em que eu percebia que eu acabava todas as vezes me afastando ainda mais de Deus, porque eu estava Uau! buscando nos lugares errados, eu estava buscando Deus fora. Então, eu conseguia preencher algumas lacunas, mas a principal, a mais forte, assim, nem preenchia lacuna, eu achava. Eu ia no lugar e eu me sentia muito acolhida, eu gostava muito de frequentar, eu gostava de como eu me sentia lá, mas não preenchia o meu vazio. Aí depois eu começava a ter questões, enfim. É, com a pandemia, eu conheci a física quântica. Uhum. E aí a minha mente. Porque aí eu entendi que eu estava fazendo as buscas no lugar errado. Eu estava buscando Deus fora e Deus está dentro de mim, porque eu parto do princípio que tudo é Deus, nós somos Deus. Então eu parei de buscar em lugares e eu comecei a buscar a conexão comigo mesma. E aí as respostas começaram a vir. Aí, isso que você acabou de falar, de como usar no dia a dia, aí eu comecei a conseguir trazer para a prática. Porque é muito fácil uma pessoa encontrar a iluminação no mosteiro, no spa, mas o difícil é você conseguir trazer a espiritualidade, a evolução, seja lá o que for, como as pessoas falam, mas pro dia a dia, no metrô lotado, com as pessoas, sabe, no rush, nos conflitos familiares. Para Uhum. mim, a dificuldade estava aí. Eu consegui trazer amor e ser amor para as pessoas nesse momento também. Mas para eu conseguir trazer isso para as pessoas, eu precisava, em algum momento, entender que eu preciso me amar e me aceitar a tal ponto que eu consiga amar o outro, entender o outro e aceitá-lo do jeito que ele é. E, Uhum. obviamente, quando a gente aceita o outro, não necessariamente eu preciso, e isso é importante que eu quero falar, que é aceitar o outro como ele é, não significa que uma pessoa que te fez mal e precisa frequentar a sua casa. Não é sobre isso. É sobre você entender Nossa. que ele está no tempo, na experiência, no processo dele. E por eu me conhecer também tão bem e me respeitar tanto e me amar tanto, eu sei que às vezes aquela pessoa tá lá no processo dela, mas nesse momento nós não ressoamos. Cara, isso é Então, muito importante, Bruna, muito né? importante. Eu quero reforçar, quero complementar, porque eu já vivi isso, ainda vivo em algum nível. Algumas vezes a gente volta para os padrões antigos e vejo muitas pessoas passando por isso, né? Esse desafio na hora de falar não, na hora de se posicionar, né? Às vezes a gente tem um relacionamento que não está nutrindo, que não está sendo positivo, que não está sendo ganha-ganha, enfim. E aí a gente fica por dependência emocional, por apego, por medo, não saber se posicionar, não saber como falar, não, a gente continua nutrindo
uma relação que não tá fazendo bem, uma relação tóxica, né? E ainda às vezes a gente faz isso porque a gente quer ser espiritual. Não, como eu sou um ser espiritual, eu preciso falar sim, eu preciso suportar isso, né? Ou então o problema é comigo, né? Se eu tô sofrendo é porque eu ainda não atingi a minha paz interior. Enfim, tem várias teorias da espiritualidade que alimentam essa dor, esse sofrimento, né? E a gente tá Nós aqui para somos ter humanos, né? relacionamento. Nós estamos aqui aprendendo. Se nós soubéssemos tudo, a gente não precisava estar aqui. A gente está justamente para aprender, para evoluir. Isso. E aí a gente pode alimentar crenças espirituais, crenças que incentivam esse bem-estar. Pô, você tem uma relação que não está sendo ganha-ganha, que não está sendo positiva para os dois lados, eu tenho total direito de soltar, de me afastar. E tá tudo bem, né? Eu posso fazer isso de uma forma amorosa, saber dizer não com leveza, né? Esse é um dos temas assim que eu mais vejo importância, né? Enfim, te complementei aqui, se quiser falar mais alguma coisa, Não, mas pode. exatamente. Tu trouxe dois pontos que eu acho muito importante. Um, não é porque você é um ser espiritual que você não vai impor limites ou que você não vai perceber algo que está desagradando. Justamente ao contrário. Porque Isso. para você chegar à expansão de consciência, essas coisas todas, né? Esse vocabulário extenso que está em moda, o básico é o autoconhecimento. É o amor próprio, porque você veio com esse corpo e com essa vida para você dar conta. Então, o se cuidar, o se amar, é saber impor limites, é saber se afastar, é saber dizer não. E é também errar e acolher o seu erro. Porque se nós soubéssemos tudo, novamente, nós não precisaríamos estar aqui. Então, a gente está aqui realmente para errar, para passar dificuldade, para ter dificuldade em algum momento e daí entender, nossa, não com julgamento, não atacando pedra em si mesmo, mas se acolher, porque nós somos humanos e a gente está aqui mesmo, a gente aprende com os erros. Então, eu estou passando por isso, por que eu estou passando por isso, por que isso aconteceu na minha vida, o que eu posso tirar de aprendizado com isso, o que eu posso aprender com... E talvez você vai cometer o mesmo erro 2, 3, 4, 5 vezes até você aprender para poder passar para um novo estágio. E tá tudo bem, porque cada um tem o seu tempo. Eu não posso comparar o meu tempo com o teu, eu não posso achar que porque você já está em determinado nível que eu tenho que estar, não. Eu sou um ser humano, você é você, cada um no seu tempo. É mais ou menos isso, assim, que eu sempre gosto de estar trazendo, sabe? O acolhimento, o olhar para você, se respeitar, respeitar o teu processo, não comparar nunca com o do outro, porque o teu é único e só você sabe as dores e as delícias de ser quem você é. Uhum. E aí, mas voltando ali o que nós estávamos falando. E aí, com a física quântica, começando a estudar sobre lei da atração, essas coisas, foi que a minha mente expandiu. E aí eu comecei a me apaixonar por isso perdidamente. Eu já estava um pouco nessa época, eu já vinha, na verdade, há bastante tempo, um pouco, como é que eu vou dizer, não estava mais vibrando tanto na felicidade com a minha carreira como atriz. Eu sentia já que tinha um desconforto, que eu não me sentia mais plena como eu poderia me sentir. Não estava mais leve, não era mais prazeroso. E aí eu comecei a fazer, eu gosto muito de ler, se você perceber, tem muitos livros aqui. E aí eu comecei a perceber que de todos os livros que eu deveria ter, que eu tinha muitos, de peça e coisas de teatro, estudo de personagem, papel, criação de personagem, começou assim a ficar, sei lá, 40% teatro, 60% lei da atração, física quântica, espiritualidade, porque eu sempre gostei muito, mas quando eu comecei a achar as respostas de fato, e que eu comecei a ver na prática, no dia a dia, as transformações, então potencializou, então eu só queria ler sobre isso, eu só queria falar sobre isso. Chegou um momento que eu falei, cara, é isso que faz os meus olhos brilharem, é isso que eu vejo, isso que faz sentido. E aí eu comecei a fazer algumas formações, e assim, a minha ideia como terapeuta holística nunca foi ser terapeuta holística. Todas as formações que eu fiz, as ferramentas que eu comprei, foi para me trabalhar como atriz e fazer para os meus amigos. Só que a primeira vez que eu atendi uma Ia ser pessoa, uma atriz melhor, era isso? eu queria aprender a lidar melhor com as minhas questões, porque eu sou compulsiva alimentar. Desde que eu tenho 5 anos, eu tenho episódios de compulsão e aos 18 anos eu fui realmente diagnosticada para tratar a compulsão, porque antes eu só tratava a obesidade, mas não a causa. E aí, paralelo a isso, eu sentia que eu repetia sempre os mesmos padrões. Eu sentia que tudo na minha vida como atriz
assim como era a minha busca por Deus, eu nadava, nadava, nadava e morria na praia. Eu não conseguia achar, sabe? Eu não conseguia passar adiante. Eu repetia sempre o mesmo padrão e eu não conseguia entender por que que eu caía sempre no mesmo lugar. Então, eu comecei a desenvolver essas ferramentas para eu começar a trabalhar em mim esses padrões, para eu começar a me desenvolver, sentir mais segurança, o meu vício com a comida e tudo mais. E aí, a resposta para tudo tá em você, dentro de você, na relação sua com você mesmo. Não tem para mim, assim, diante de tudo que eu aprendi, que eu vivi, as respostas, elas não estão fora. Você não vai encontrar nada fora. Enquanto você não aprender a se ouvir e a se amar mesmo, se respeitar, validar o que você está sentindo, prestar atenção no teu diálogo interno, nenhuma mudança vai ser realmente significativa. Só quando eu mudei o meu olhar, é que daí as coisas começaram, uau! E aí não é tão fácil também, né? O processo de despertar. Quando a gente começa a se olhar e perceber, eu acho que as pessoas na rede social geralmente romantizam muito esse processo. Como se fosse um passeio num campo de girassóis, assim, despertar espiritual. Olha, o meu foi olhar para mim e ver a luz, a sombra, todas as minhas questões, as minhas pequenez, meus traumas, os meus bloqueios. Foi bem doloroso ter que lidar e aprender com tudo isso. E porque tem coisas que a gente coloca embaixo do tapete, né? A gente às vezes não assume pra gente que a gente sente inveja. Às Claro. vezes a gente não assume pra gente que a gente está nutrindo um pensamento ruim sobre determinada pessoa. E se você realmente quer evoluir, você tem que se olhar pra você como um todo. E dói, né? Às vezes. Ter que lidar. Claro. E aí o meu processo todo foi um processo assim. Eu digo que eu fiquei durante um ano, noite escura da alma, batendo cabeça, sabe, num quarto escuro, tentando achar o caminho. E aí eu sabia que eu não estava mais feliz como atriz, mas eu ainda não tinha entendido que eu queria ser terapeuta. Eu comecei a pensar em fazer várias coisas diferentes, mas tudo isso se resume a um dia que eu falei, tá, eu vou atender um amigo, uma amiga. Quando eu atendi essa amiga, deu um estalo, assim, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa gostosa, que bom isso! E aí aquele brilho nos olhos voltou, assim, eu disse, eu acho que eu vou fazer mais disso. E aí, tô aí até hoje. Uau, caramba! Quantos detalhes aí nessa história. Bru, Eu falo muito, você pode me cortar, senão eu e... vou falando. Não, tamo junto, relaxa, tamo junto. Quero saber de você, isso aqui é um ponto que eu vejo também, vi em mim acontecendo, vejo até hoje, vejo em muitos terapeutas. E eu acho que eu peguei um pouco disso na sua história. Quero saber de você, vamos lá. Na sua jornada, você teve desafios em começar projetos, qualquer tipo de projeto, tá? Pode ser um projeto de saúde, um projeto sobre a sua espiritualidade, um projeto profissional, um projeto financeiro. Começa um projeto e você está super animada, entusiasmada, feliz e tal. Nossa, é o projeto da minha vida. Aí depois passa semanas, meses, nossa, eu não quero mais saber desse projeto, quero uma coisa nova. Aí vai para a próxima coisa nova, né? Ou então aqueles terapeutas, as terapeutas que fazem um curso, depois que é o próximo curso, sabe? Sempre buscando coisa nova. Você passou por alguma fase assim? Como que é a sua visão? Eu não sei se vai ser clara a minha resposta, porque eu gosto muito de estudar. Não é nem porque eu me desanime do processo, mas eu conheci essa ferramenta, estudei sobre isso, fiz essa formação. Ok, daqui a pouco eu vou para outra. Eu tô sempre estudando, tô sempre aprendendo coisas novas, mas não porque eu desvalide aquilo que eu já aprendi, mas é porque eu acho que tem tanta coisa legal para aprender, sabe? Eu vou acrescentando tudo. Por exemplo, das minhas sessões, eu não digo que, eu, eu tenho várias ferramentas, mas eu não digo assim, eu faço sessão de mesa alquímica. A mesa alquímica é mais uma das ferramentas que eu utilizo na minha sessão, de acordo com o que eu acho que tem necessidade ali naquele momento. Mas tudo na vida, assim, eu sou uma pessoa que eu faço bastante coisa porque eu gosto mesmo de estar aprendendo, sabe? Muitos cursos e tal. Não sei se era isso que você queria saber. Mas isso em outras áreas. De Mas aí eu tô falando, só para te complementar, eu tô falando aqui num processo de autossabotagem mesmo, entende?
num processo que não é saudável isso, sabe? Estou trazendo aqui um ponto de autossabotagem. Do jeito que você está trazendo, parece que é leve, parece que é natural, parece que é tranquilo. O que eu estou trazendo é o lado mais da sombra mesmo disso, da autossabotagem. Você nunca passou por isso? A minha autossabotagem tem muito, mas não é nesse lugar. A minha autossabotagem é assim, por exemplo, eu estou fazendo esse curso e eu acho incrível e maravilhoso, mas será que eu já estou pronta para aplicar? Será que eu Ah, já sei o boa. suficiente? Será que eu deveria? Ou deveria fazer tal coisa, mas eu tô cansada, melhor não vou fazer isso agora. Eu vou ficar deitada aqui no sofá, porque é um lugar de conforto e é mais conhecido. Ou, por exemplo, nossa, eu estudo tanto, eu faço tantas formações, mas eu vou cobrar tanto porque eu não sei se eu posso cobrar mais, eu não sei se eu mereço cobrar mais, eu não sei se eu mereço que alguém pague pelo meu trabalho. Ou Boa. essas todas eu já tive e tenho e trabalho comigo, assim, tudo, o tempo inteiro. Aí, por exemplo, você subiu um pouquinho, já é um processo. Para ir para o próximo nível, é outro processo, porque a autossabotagem vem muito forte, até porque Uhum. o conhecido, mesmo que seja doloroso, mas é conhecido, né? O novo que causa esse estranhamento. E o cérebro realmente ele vai fazer de tudo para não ir para o novo, porque ele tem um gasto maior energético, ele prefere ficar na dor conhecida do que na nova. Então, se sobre essas autossabotagens, eu tenho direto sobre todas as áreas da vida, não só sobre, por exemplo, tem que ir para academia, tem que fazer uma atividade física. Eu sei que faz bem para mim, eu sei que faz bem para o meu corpo, mas eu vou assistir essa série hoje, né? Uhum. Vou ficar aqui vendo. Então, eu vejo a autossabotagem presente no meu dia a dia, todo dia. Uhum. E como que você lida com essa autossabotagem, com essa resistência, com essa construção de novos hábitos? Como que você vem lidando com isso, né? Tá. E assim, e assim, né, Bruna? Tipo, sempre tem uma nova camada, sempre tem uma camada mais profunda, sempre Bem, tem como evoluir, sempre tem como melhorar. Eu também passo pela mesma coisa. tanto que quando eu comecei tudo isso, eu ficava assim, eu ia fazer várias terapias, né? Porque eu queria conhecer, então, depois que eu conheci mais esse mundo holístico, assim, eu ia em todos os lugares, e aí só falava assim, tem que limpar, tem que limpar, tem que limpar, limpar, limpar. Eu não aguentava mais. Aí só limpava a criança, limpava padrão e falava, tá, quando eu vou acabar de limpar? Porque, como você falou, é uma casquinha de cebola. Quanto mais a gente tira, mais tem para tirar. E eu não entendia isso, eu não tinha esse conhecimento. E agora, sobre autossabotagem, uma coisa muito legal para eu te falar, que é uma coisa que eu trouxe até essa semana, eu emagreci 30 quilos recentemente. Não tem nada que tenha tido mais autossabotagem na minha vida do que a minha relação com o meu corpo. Era um auto-boicote frequente, assim, eu tratava ele mal mesmo. Eu não conseguia, assim, ó, me amar, eu não conseguia falar coisas boas para mim, por mais que eu tentasse, sabe? Então, Uau. a Uhum. autossabotagem, para mim, eu começo a resolver, como que eu trago no meu dia a dia para lidar com as questões de medo, de insegurança, de procrastinação, de ansiedade, é focar no que eu tô falando e sentindo, porque antes eu vivia muito no automático. Então, por exemplo, eu quero, vou dar um exemplo de compulsão alimentar aqui. Eu acabei de comer, mas eu tô afim de comprar um bolo gigante e comer esse bolo. Eu sei que isso não é fome, não é nada disso. Ó. É um gatilho da compulsão alimentar. Certo? Da onde que tá vindo esse sentimento? Por que eu tô sentindo isso? Eu realmente paro e converso comigo como uma autoterapia. Saio Boa. do automático, porque meus padrões de autossabotagem, eles eram sempre no impulso. Então, eu só fazia aquilo que eu estava com vontade de fazer diante de um vício que tinha apresentado, ou de um medo, ou de uma insegurança, mas eu não parava para trazer um pouco de racionalidade e entender o porquê daquilo. Então, Perfeito. hoje é muito assim, é o que eu tento ensinar sempre para as pessoas, é que você pode usar o tempo inteiro e é o que eu acho que faz dá muito resultado. Eu quero fazer isso. Ou, por exemplo, estou sentindo medo. Por que eu estou sentindo esse medo? De onde que veio? O que aconteceu que despertou esse medo em mim? Isso é meu? Ou eu estou absorvendo de alguém? O que aconteceu ainda há pouco que agora eu tô sentindo isso? Tem lógica? Mas tá. E aí eu começo a validar o que eu tô sentindo com Uhum. amor. Uhum. Eu gosto de fazer uma analogia muito simples, assim. Se tem uma criança e a criança pergunta para você assim: o que é sexo? O que é. Se você falar assim, ó,
a gente não pode falar sobre isso, Hum. a criança vai ficar com uma curiosidade absurda. Ela vai querer cada vez saber mais. A mesma coisa são com os teus pensamentos. Então, se vem um pensamento negativo, de baixa vibração, um pensamento compulsivo, que vai te fazer, enfim, ter comportamentos ruins, ouve, não trava aquilo de cara. Sabe, presta atenção, por que eu tô ouvindo isso? Por que eu tô sentindo isso? De onde que isso tá vindo? Qual foi o gatilho? Porque se você só tentar bloquear, era isso que me fazia compulsionar. Eu travava os meus sentimentos. Então, por eu não querer sentir determinadas, né, coisas que haviam acontecido na minha vida, que eu comia para silenciar aquilo que eu estava sentindo. Perfeito. Então, não silencie nada do que você está sentindo. Pelo contrário, mas ouça e preste atenção com amor, com você. Seja seu melhor amigo. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? E com uma conversa muito amorosa. Isso no dia a dia eu uso o tempo inteiro. E é dessa forma que eu lido com a minha procrastinação, com a autossabotagem. E tem dias que eu falo assim pra mim, na minha conversa. Ai, quer saber? Hoje eu não tô com vontade de fazer autoterapia, não. Hoje eu vou pedir um bolo de pote e é isso. Ou tem dias que eu falo, tá, eu sei, eu já entendi tudo, eu sei que eu deveria estar indo fazer uma atividade física, mas hoje eu tô com vontade de ficar aqui e vou ficar aqui. E tá tudo bem também. Você não precisa ganhar sempre, você não precisa ser perfeito sempre. Você só precisa estar consciente. É só isso. Perfeito, Bruna. E uma questão que vem muito forte dentro disso, que pode vir muito forte dentro disso, é a culpa, né? Como que foi isso para você, né? Lidar com essa culpa. Então, assim, eu quero mudar, meu Deus, mas hoje tá difícil. Hoje eu não consegui ir pra academia, hoje eu não consegui me alimentar bem. Aí vem, né? O chicotinho, a culpa. Como que foi isso para você? Como que foi e como que é, né? A culpa, eu comecei a ter vários insights. A culpa é uma das coisas que mais foi difícil para mim, em vários âmbitos. Profissional, na minha relação com o meu corpo. Eu sentia muita culpa. Então, por exemplo, trabalhando como atriz aqui, eu venho de uma família humilde. E aí, uma família que trabalha muito. Minha mãe é professora, imagina, trabalha muito. E aí, às vezes, eu não tinha muito o que fazer como atriz. E aquilo me deixava num sentimento de culpa gigantesco, porque eu pensava, nossa, minha mãe trabalha tanto, meu pai trabalha tanto. Então, eu atrelava sucesso financeiro à quantidade de trabalho. Uau! Enfim, só um exemplo, mas existem vários e a culpa se apresentava na minha vida de várias formas. Aí um dia eu tive um insight. A culpa, eu sinto a culpa porque quando eu estou me comparando com alguém ou alguma coisa. Uau! Porque se eu não tivesse me comparando, não existiria essa comparação, essa régua, né, para comparar, e não teria culpa. Por que eu falo mal do meu corpo? Porque eu fui ensinada que o padrão é esse. Então, se eu não encaixo com esse padrão, aí eu começo a me culpar porque eu deveria estar fazendo. Aí eu comecei a perceber que a minha culpa estava vindo sempre de um lugar de me comparar ao outro, ao que eu achava, o que era me dito que era certo. Aí depois, o segundo questionamento foi, mas quem disse que tem que ser assim? Né? Por quê? Quem que inventou isso? Quem que disse que isso que é bom? E tudo bem que isso tenha sido bom para aquela pessoa, naquela época, naquela cultura, mas será que é bom para mim hoje? E aí eu comecei a trazer esses questionamentos. A minha culpa, ela foi se diluindo aí. E depois eu fui entendendo exatamente aquilo que eu falei lá um pouco no início, que o meu processo é único. E isso eu tenho que falar para mim todos os dias. Porque a gente vive num mundo onde você entra nas redes sociais e tem vidas perfeitas e tem vidas muito editadas. E quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, isso foi muito legal, tá? Eu sempre achava que as pessoas tinham vidas perfeitas e que só eu tinha problemas. Justamente até por conta da compulsão, porque uma pessoa que tem compulsão alimentar não é a regra, mas a grande maioria acaba tendo sobrepeso, que é uma questão que você observa, que você consegue perceber. E existem muitos problemas que você não sabe. A pessoa pode estar passando por um monte de coisa que você não observa, né? E aí eu sempre achava assim, eu tenho problemas, mas tá vendo? Essas pessoas não têm, essas pessoas são felizes, só eu que tenho problemas. E aí eu comecei a ver que todos nós temos questões, porque cada um tá aqui para evoluir em alguma área, aprender em alguma coisa, e não é igual, o processo não é igual,
onde dói em você não é onde dói em mim. E aí eu comecei a entender, tá, por que eu tô me sentindo culpada? Se esse é o meu tempo, é o meu processo, eu tô entregando o melhor que eu consigo entregar naquele momento diante da consciência que eu tenho. E eu trago muito isso para as pessoas. Você fez o melhor que você podia ter feito naquela consciência. Se eu for fazer de novo, eu vou fazer diferente, porque, claro, já fiz uma vez, já absorvi conhecimento. O que eu faço hoje não é o mesmo que eu fiz ontem, nem que eu vou fazer amanhã, porque a gente está o tempo inteiro absorvendo, né, conhecimento. Mas a minha culpa, ela foi se diluindo aí, atrelando o autoconhecimento com o amor próprio, com o acolhimento, se comparar com o outro, a olhar mais para mim, a respeitar mais o meu processo, a entender que, por exemplo, o exemplo que eu trouxe do meu pai e da minha mãe, de trabalho, essas coisas, vem da consciência em que, né, que eles nasceram, da criação, do tempo, do lugar, da cultura, da época, que hoje é outra época, eu tenho outras dificuldades, eu passo por outras coisas das quais eles não estão passando. E a culpa, ela não leva a lugar nenhum, né? Ela não te... Se ainda fosse um sentimento que te proporcionasse coisas boas, a expansão, mas ela não vai. Então, para que eu vou alimentar isso? Tem tanta coisa boa que eu posso alimentar. Então, eu comecei a diluir dessa forma, pensando, questionando. Muito bom, Bruna. E como que você faz para equilibrar isso, né? Porque assim, a gente não quer sentir culpa e a gente não quer se comparar, mas ao mesmo tempo a gente quer evoluir. Então, como que eu faço para me puxar para cima de uma certa forma, né? Cara, né, Matheus, vamos lá, vamos evoluir, vamos crescer, sem que vire um peso, sem que transforme uma culpa. Como a gente faz isso com leveza? Como você faz isso com o máximo de leveza possível, né? É diário, tá? Olha, eu queria conhecer alguém que tenha aprendido um método e aplique esse método e resolveu para a vida toda. Queria muito conhecer. Comigo, eu já sei na teoria, mas assim, é todo dia tem que trabalhar, todo dia essas coisas que eu tô falando para você, hoje já são mais consolidadas, claro, porque eu já trabalho com isso há mais tempo, mas é igual tomar banho, é todo dia. Trabalhar com o nosso mental, cuidar da nossa higiene mental, é todo dia. Então, todos os dias eu tenho que escolher me tratar bem, eu tenho que escolher nutrir bons pensamentos. Acontecem coisas na vida. Ah, só um adentro. Antes de eu ter mais esse conhecimento e tudo, eu vibrava na maior parte do tempo no negativo, tá? Eu pensava assim, ó, os meus pensamentos, o meu diálogo interno era: eu preciso fazer mais, eu não faço o suficiente, o outro faz melhor que eu não dou conta, eu não consigo. Era isso que eu alimentava o dia todo. Quando vinha um pensamento positivo, eu ficava, olha que coisa legal, pensei isso de mim, que incrível. Aí eu já pensava assim, tô me achando. Uau. Hoje em dia, quando eu comecei, porque a gente começa a estudar e você começa a trazer para o racional. Não necessariamente você leu, você entendeu e você já vai sentir. Perfeito. Você tem um trabalho, é um contínuo, é uma construção, até que de fato você comece a sentir. É como aprender inglês. Você resolveu aprender inglês, você não vai ter umas aulas sobre o verbo to be e vai sair falando inglês fluentemente. Você vai ter que ouvir, você vai ter que fazer conversações, até que um dia, depois de muito treino, você vai perceber: olha, eu estou pensando em inglês. Meu inglês está fluente, mas isso foi uma construção. O pensar positivo, o aprender a se amar, é nesse lugar também. Você começa de forma racional, prestando atenção nos teus pensamentos, trazendo pensamentos positivos de forma racional, até que chega um dia que você começa realmente a perceber que você, olha, tô pensando tantas coisas boas a meu respeito e que legal. Hoje, a minha mente funciona assim, já no automático para o positivo. Mas, como eu te falei, eu sou um ser humano, normal. Recebendo um monte de influência o tempo inteiro, tendo todos os sentimentos possíveis, TPM, várias questões. E vem pensamento ruim, e vem pensamento negativo. Só que por eu já estar estudando isso há tanto tempo, que acende um alerta na minha mente, sabe? Olha, isso, o que é isso que eu tô sentindo agora? E aí, eu não vou dizer para você assim, eu não vou pensar sobre isso. Eu vou criar uma linha de pensamento. Mas por que eu tô pensando sobre isso? E aí eu vou tentar trazer bons pensamentos e boas atitudes. Deixa eu te dar um exemplo de forma prática. Boa. Mês passado, eu fui pagar uma conta alta e não sei por que motivo, essa conta não finalizou.
Eu fiz todo o processo, mas acho que por ser um valor muito alto, o banco não reconheceu, prendeu, eu não sei o que que é. Tá. Eu não vi, não percebi. Passou uns 2 dias, eu recebi uma notificação de que eu não havia pagado a conta. Eu disse, meu Deus, como assim? E aí já tinham gerado juros altíssimos, porque a conta era alta e eram 2 dias de juros. E aí eu disse, naquela hora eu fiquei nervosa. E aquela hora ali, desalinha tudo. Eu fiquei, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar? Nossa, pensei várias coisas horríveis. E aí eu disse, tá, o que eu posso fazer de forma prática? Isso. Alimentar esses pensamentos não vai me ajudar em nada. Eu conheço sobre energia e eu sei que só vai piorar meu dia. Se eu continuar pensando assim, eu vou querer me entupir de doce, compulsão alimentar, é onde é o meu vício. Eu vou ficar triste, eu vou ficar desanimada, não vai resolver nada, vai fechar ainda mais o campo de possibilidades, de coisas incríveis que poderiam acontecer, que o universo de infinitas possibilidades. Mas eu vou estar fechando meu campo. Tá, o que eu posso fazer de forma prática? Silenciei fora, fui pro meu cantinho, fiz uma oração ali com a minha equipe espiritual, pedi ajuda mesmo. Eu falo sempre assim, para que fizer sentido para você, Buda, Nossa Senhora, Jesus Cristo, Exu, faz sentido a árvore, faz sentido, conecta, porque assim, ó, o que faz teu coração ressoar. E aí eu falo com a minha equipe espiritual, pedi ajuda, falei, me ajuda aí que tá difícil, não sei o que fazer com essa situação. Entreguei para o universo e disse, vou fazer coisas legais agora para elevar minha vibração. O que eu posso fazer diante dessa realidade que eu tenho aqui agora, hoje, com o tempo que eu tenho e aonde eu tô? O que eu gostaria muito de fazer que dá para eu fazer? Porque não é assim, ó, eu vou comprar uma passagem e vou para Paris. Não, o que dá para eu fazer aqui, dentro da minha casa, diante das coisas que eu tenho? E aí, era para eu ir para... Era de manhã, eu disse, eu vou fazer o que eu já tinha programado, mas eu vou por esse caminho, eu vou com mais calma, eu vou olhando, eu vou saboreando, eu vou estando em estado de presença, fazendo coisas, escolhendo fazer coisas que vão me trazer mais felicidade naquele momento. E aí eu entrei numa loja e comprei, inclusive eu tô até usando ele, esse brinquinho aqui, ó. Uau. É uma bijuteria, é uma bolinha, é uma bijuteria, tá? Bem, acho que foi 4, não, mentira. Foi R$2,99. R$2,99. Aí eu disse assim, eu vou comprar esse brinquinho, eu vou me dar esse presentinho. R$2,99. Eu, que assim, aquilo me trouxe uma alegria e tal. E aí aqui eu sentia que eu tava elevando a minha vibração. Eu não fiquei mais olhando o telefone, porque eu já tinha mandado as mensagens que eu poderia ter mandado para as pessoas da conta. Eu falei, eu tentei pagar 2 dias. E não consegui, teve um problema com o meu banco. É possível que eu pague sem os juros? E eles tinham me dito que não, por isso que eu fiquei tão nervosa. E aí, depois disso, é que eu fiz a oração e fui viver a minha vida e disse assim, vou fazer o que tiver que fazer. Depois disso tudo, que eu já estava com a minha vibração elevada, que eu tinha sentado tomar um cafezinho, eu peguei o telefone e a mensagem era o seguinte: olha, nós conversamos aqui, de fato, a gente conseguiu ter acesso à sua tentativa de pagamento. Então, nós vamos estar enviando um novo boleto agora, sem juros, no valor integral que foi... Aí eu disse, tá vendo? É isso. Então, assim, diante da tua realidade que tu tens naquele momento, o que tu pode fazer de pouquinho em pouquinho, mas para se tratar bem, para elevar a tua vibração? Às vezes é caminhar, às vezes é comprar um picolé, às vezes é comprar um brinquinho, às vezes é tomar um café, às vezes é fazer um chá, às vezes é parar e deitar no chão olhando pro teto, é pegar os teus gatos e beijar, teu cachorro, beijar. Eu não sei, porque é muito pessoal, que vai fazer sentido para você. Às vezes é colocar um rock pesadão e sair dançando. Não sei o que vai fazer sentido para você, mas é importante você perceber o que te faz bem e fazer. Não ficar alimentando medo, escassez. Isso não vai resolver. O que você pode fazer de forma prática? Eu podia mandar mensagem para eles e ser o mais honesta possível. Eu tentei pagar, não sei por que não aconteceu. Vocês podem emitir um boleto para mim sem juros? Foi, entreguei. Muito bom, Bruna. Sim, é isso, né? É a forma com que a gente... Eu percebo isso em mim também. Eu continuo tendo vários desafios, várias questões, mas a forma que eu reajo, a forma que eu respondo, ela vai ficando cada vez mais consciente, cada vez mais positiva, né? Tive uma crise de raiva, tive um ataque de raiva. O que eu vou fazer? Eu vou brigar com todo mundo ou eu vou respirar, eu vou lá lutar minhas artes marciais? Enfim, sempre tem um jeito de a gente reagir, de a gente responder que é mais inteligente, que é mais consciente, que é mais
conectado com os nossos valores, né? E aí a gente vai, igual você falou, saindo do negativo e indo para o positivo, alimentando pensamentos, atitudes, ações mais positivas, focando na solução ao invés da reclamação, né? Isso. E é como se fosse um hábito, né? Eu também sinto isso, vai ficando cada vez É mais fácil. melhor. Uhum. Eu sou casada. Vai fazer 10 anos esse mês. E aí, no início, ele me conheceu, eu e meu marido nos conhecemos, eu era outra pessoa. Eu não era tão espiritualizada quanto sou hoje. E eu era muito reativa. Tinha que ser de igual para igual. Então, às vezes, ele fazia uma coisa que às vezes eu nem estava nem. Mas eu precisava ir lá e fazer, porque eu precisava. Era um cabo de guerra na minha cabeça. E quando algo me incomodava, eu já falava na lata, assim. Eu sou uma pessoa muito direta que fala as coisas, mas eu comecei a perceber que às vezes não, quase sempre, as emoções, elas inflamam muito. Às vezes vale a pena você esperar, passar, absorver, para você ter um pouco mais, uma noção mais verdadeira sobre a situação. Então, às vezes acontece alguma coisa, eu falo para ele, vamos conversar amanhã, depois. E antes da conversa, eu realmente vou com o objetivo de resolver e de conversar. Eu vou, assim, emanando muito amor. Não importa se ele tenha feito uma coisa que eu quero esganar ele na hora. Mas quando eu vou para conversar, eu vou realmente com esse objetivo. Porque antes, se a gente tinha algum desentendimento e ele precisava sair para trabalhar, eu passava um dia pensando, o que eu vou falar quando ele chegar? Eu deveria ter falado aquilo, eu deveria ter falado isso. Eu só ficava alimentando ainda mais essa energia ruim, sabe? Eu sentia prazer na briga. Hoje não, assim, ele aconteceu, tá, mas como é que a gente pode resolver? Não, agora eu não consigo ser neutra agora, preciso de um tempo, dou esse tempo pra mim e depois a gente senta e conversa com o objetivo de resolver. É isso que você falou. O meu objetivo pra tudo, geral na vida, não é mais ficar remoendo aquilo. Tá, e o que a gente pode fazer pra resolver, pra sair disso? Aconteceu uma catástrofe. Eu posso ficar chorando. No primeiro dia eu vou chorar, provavelmente, né? Mas Tá tudo bem, né? e o que eu posso fazer a partir disso? Para sair disso, para ajudar, né? O que eu posso entregar para ajudar? Sim, é isso. Se libertando dessa vítima e indo para a solução, para a gratidão, para o positivo, para o aprendizado. É um hábito que a gente vai ficando cada vez melhores, juntos e juntas. Bruna, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua transformação, né? Você já falou bastante sobre isso, mas você pode trazer um complemento. Então, se você olhar para a Bruna de meses atrás, de anos atrás, a Bruna antes das terapias, antes da física quântica, provavelmente você passou por uma transformação, né? Estava num ponto A e agora você está num ponto B. Qual que seria essa transformação, essa mudança que você enxerga olhando para o seu passado e comparando com o seu momento atual, né? Essa expansão, esses aprendizados. É que mudou tudo mesmo. Tanto que eu digo assim, o meu marido casou com uma mulher e hoje ele tem outra, coitado. Para você ter noção, é importante que não seja feito um corte disso, mas, por exemplo, eu conheci o meu marido em um baile funk, para você ter noção. Nos conhecemos no baile funk. Eu não tenho nada contra baile, aliás, não tenho nada contra nada. Só que, conforme você vai elevando a sua vibração, você vai fazendo escolhas, porque ressoa mais com você. Não é que seja errado, nem nada disso. É só porque eu gostava de frequentar determinados lugares e tinha uma vida que hoje é uma vida completamente diferente. E tá tudo certo, tá tudo bem. Então, quando eu conheci o meu marido, eu gostava muito. Eu saía muito, eu era muito pra noite, eu tinha a vida totalmente noturna, eu trabalhava em milhares de lugares ao mesmo tempo, trabalhava com evento, trabalhava como atriz, fazia um monte de coisa. E era uma vida em que eu estava sempre na comparação, no automático, na autodestruição, falando coisas ruins para mim. Uma escassez absurda em vários sentidos, porque a escassez não é só em relação ao dinheiro. Seria muito fácil se fosse em relação ao dinheiro, a escassez a gente traz. Eu vivia na escassez mesmo, para você ter noção. Questão da comida, novamente, se eu tivesse que andar quilômetros e quilômetros para ter o dinheiro para comprar um sorvete, para não ter que pagar o ônibus, eu faria isso. Para você ver, porque eu contava muito dinheiro. Eu vinha de uma situação humilde, eu passei muito perrengue aqui no Rio. E não só isso, a minha mente me deixava presa nesse lugar.
porque eu era uma vibração muito de escassez, assim. E aí era tudo diferente, as roupas, os lugares, eu era outra pessoa. Os meus gostos eram outros. E isso tem muito a ver com o processo de autoconhecimento, porque todas essas outras coisas, eu também fui educada a gostar. Eu também fui educada e sugestionada a fazer. Eu queria me sentir pertencente a determinados grupos. Eu queria estar com determinadas pessoas que naquele momento eram interessantes para mim. Conforme eu fui mudando o meu gosto, não quis mais começar a pertencer àqueles grupos, comecei a participar, a prestar mais atenção no individual, prestar atenção que talvez eu não precisasse me sentir tão pertencente assim a nada, não era obrigada, eu precisava estar bem comigo, porque era comigo que eu passava a maior parte do tempo, então precisava ter atitudes e pensamentos alinhados com a minha pessoa. E aí a gente começa a mudar e não tem como não mudar, sabe, Matheus? Não tem como não. Se você para de olhar para o externo, começa a olhar para o interno, para a sua essência, não tem como você não mudar. Vai mudar os teus gostos. Musical, de roupa, de comida, os lugares que você frequenta, as conversas que você tem, os assuntos que você gosta de ter nas suas conversas, você começa a ficar muito mais preocupado, muito mais com a qualidade do que com a quantidade. Então, para você sair de casa, para você manter amizades, precisa sim ter um preenchimento. Você não está mais tão preocupado em mostrar, não é mais uma coisa assim. Eu não tenho mais a necessidade de mostrar. Eu sou. Você achando, você não achando, tá tudo bem, porque eu sou, sabe? Então, assim, pessoas que estão talvez ainda muito presas a um status que de fato ela não tem. Não tem nada contra ela ter, mas assim, às vezes a pessoa não tem dinheiro para, não tem comida dentro de casa. Mas ela tá postando uma roupa de grife, uma viagem, mas ela não consegue ter o básico. Então a gente vê que nitidamente ela não tá alinhada em ser, ela tá mais preocupada em mostrar. Conforme você olha para dentro e você se conecta com o seu eu, assim, você vive em essência quem você é. Então você não tá mais tão preocupada em mostrar, você tá preocupada em ser, em sentir, em estar bem, sabe? Em estar feliz, em estar com o seu mental alinhado, e tranquilo e leve. Você para de fazer o que os outros mandam você fazer e você passa a fazer o que te faz bem de verdade, o que te faz se sentir leve, o que te faz se sentir feliz. E aí, naturalmente também os limites vêm, porque como você para de dar tanta importância para o outro, para o que o outro pensa ou deixa de achar, você também não vai deixar mais o outro te humilhar, falar coisas ruins para você, porque você aprendeu a se amar. Então, você está se tratando bem, você não vai deixar o outro te tratar mal. Tudo muda, tudo, não tem como não. Muda tudo. Sim, literalmente isso, né? A roupa, a música, os hábitos, a relação com tudo, né? E aí até a relação, você trouxe muito isso do ser, né? A conexão com o ser, com a essência, com a verdade, com a autenticidade. E aí quando quanto mais a gente se conecta, mais vai mudar a nossa relação com o fazer, a nossa relação com o ter também, né? Vai reverberar. Né? Daqui a pouco você está fazendo outras coisas, muda o trabalho, muda a relação com o dinheiro, você vai querer ter outras posses, né? Ah, agora eu quero ter um projeto social, agora eu quero ter um instituto, enfim, um centro de terapia. Nossa, antes eu queria viajar para Paris, agora eu quero isso. Oh, meu Deus, como que mudou, né? Porque você está buscando coisas que te preencham verdadeiramente, né? Não só não é só material. O material ele vem como consequência, porque vivemos em um mundo de abundância, então vai vir. Mas você para de. Antes, a minha busca era para o dinheiro. Hoje, o dinheiro é consequência de coisas que eu faço e que eu amo, porque se você se sente bem fazendo aquilo, se aquilo te preenche, é como você falou, eu começo a fazer uma transição para todas as pessoas que começam a olhar para dentro, que começam um processo de autoconhecimento. Olha, são pouquíssimas as que permanecem seguindo na mesma profissão, na mesma carreira. A maioria começa a fazer mudanças, ou pelo menos investir em outras áreas também, porque você mudou aquilo que fazia sentido começa a mudar, aquilo que antes reverberava em você passa a não reverberar mais, o que te impulsionava antes passa a não te impulsionar mais, você começa a ter novos desejos, você começa a perceber, uma vez que você tenha feito algo por alguém ou ajudado alguém e que
você sentiu a vibração elevar, isso é altamente viciante. Você quer novamente continuar se sentindo bem, fazendo bem às outras pessoas. Todas as vezes que alguém fala para mim assim, depois de um trabalho, de uma sessão, que me manda uma mensagem agradecendo. Cara, ó, eu fico até emocionada. É sério. É um negócio que dá no teu coração uma sensação de Deus, obrigada por estar me permitindo viver isso e ser instrumento disso. É maravilhoso. Isso não tem dinheiro que pague, sabe? Vivemos, obviamente, em um mundo capitalista, as coisas, né? A gente precisa de dinheiro para comer, então vem, dinheiro vem, mas não é essa busca. A busca tá, nossa, a pessoa tá falando que através desse trabalho que a gente desenvolveu, ela conseguiu sentir isso, ela destravou nessa área. Meu Deus, que coisa legal, que coisa maravilhosa. Conta mais, eu quero saber mais. Eu fico... Uau. Né? É isso, assim, é poder você sentir que você está fazendo a diferença, que você está fazendo bem, que você está sendo instrumento de algo bom. Uau, caramba. Sim, eu me conecto muito com isso, muito com isso. Eu sou viciado, assim, obcecado, obstinado por esses depoimentos, né? Porque é muito bom sentir que você está contribuindo, né? Não é sobre a gente salvar vidas, porque eu não acredito nisso, não acredito que nós somos salvadores, mas eu acredito sim que a gente facilita muito, a gente tem o poder de facilitar muito, de contribuir muito, e muitas vezes a gente não percebe o poder gigante que a gente tem. Vejo isso por mim mesmo. O poder que eu acredito que eu tenho hoje, daqui a um mês eu vou ver, nossa, Matheus, você tem mais poder. Daqui a 2 meses, sempre vai aumentando, né? Nossa, eu não sabia que eu era tão capaz, eu não sabia que eu podia tanto. E a gente só desbloqueia isso, na minha visão, Bruna, através do movimento, né? Porque às vezes a gente espera, quando o Matheus estiver pronto, aí eu vou começar esse projeto. Mas aí eu começo sem estar pronto e eu vou desenvolvendo capacidades. Depois de meses, anos, eu falo, meu Deus, olha o que aconteceu, que antes era impossível, né? É muito lindo isso, né? 2 pontos aí que você falou. Um, de a gente precisar estar pronto para começar. Você vai ficar pronto no caso. Quer dizer, na verdade, você nunca vai estar pronto, já aceita isso. Sim. Mas você vai melhorando no desenvolvimento, né? Você precisa se colocar em ação. Água parada cria lodo, certo? Navio parado cria crosta embaixo dele. O nosso corpo parado cria ferida. Nós somos feitos para ficar em movimento. Então, o universo é fluxo contínuo. Para você ter noção, aqui no Rio de Janeiro tem a ponte que liga Rio de Janeiro a Niterói. Não sei de onde você está falando. Você está falando do Rio? Não, estamos em São Paulo. Rio de Janeiro e Niterói, que é a ponte, né, que liga ali, enfim. Se você olhar aquela ponte, ela não é rígida. Ela tem leves movimentos para que ela se mantenha. Então, a resiliência, o movimento é que nos mantém vivos e acontecendo. E nós vamos aprendendo novas ferramentas e se desenvolvendo no processo. Então, comece com aquilo que você tem. Seja mais íntegro e verdadeiro com o que você tem e vá aberto para aprender. O universo vai te entregar. E se você está com essa vontade genuína de começar, seja lá o que quer que seja, é porque você já está pronto, você já tem as ferramentas para isso. Então, vai, se joga. E uma outra coisa que você estava falando... Ih, me perdi agora. Sobre a gente não salva vidas mesmo, não é sobre isso. O Bashar, ele fala sobre as ferramentas de permissão. E eu sinto que as terapias, tudo isso, nós, os terapeutas, a gente está como instrumentos de permissão para que aquele ser humano ele se permita a teste, sabe? Muitas vezes as meninas chegam, eu atendo um grupo, né, o foco é atender mulheres, e elas chegam e já sentindo muito do que eu tô falando, mas elas precisavam que alguém validasse, que alguém falasse, olha, você pode sentir isso. Então eu sinto muito que eu sou um instrumento e me coloco muito nesse lugar de que permitir aquilo que já tá dentro dela. Eu só tô validando, já tá tudo dentro de você. É só porque ouvi, às vezes, alguém de fora falando, olha, você não tá louca, tá? É sua intuição mesmo, é real, você tá sentindo, e você pode sentir isso. E quando... Uma das coisas que eu bato muito na tecla, Matheus, e que é assim, o meu lema de vida, as pessoas, nós fomos educados diante de uma cultura, até inclusive para manter o controle, em confundir autocuidado com egoísmo. E as pessoas têm muita dificuldade em se amarem e se respeitarem, porque é dito a elas que isso é egoísmo.
Só que, veja só, qual CEO de grandes multinacionais que vai dizer para os seus funcionários assim, ó, se conheçam, respeite o seu tempo, tire um tempo para vocês, vivam as suas potencialidades. Não, porque a gente vive numa sociedade que é produza, produza, produza. Pessoas que pensam, que vivem as pontas, elas questionam. Elas param de só reproduzir, elas questionam. Então não é interessante para governantes, para políticos, para CEOs, para líderes religiosos, não é interessante que as pessoas vivam as suas potencialidades. Então é muito melhor que elas se reprimam e que seja visto o amor próprio como egoísmo. O que você pode fazer de mais incrível por você e por aqueles que você ama é se conhecer a ponto de viver as suas potencialidades, porque aí sim você vai conseguir ajudar todos que você ama. Sabe aquela coisa do avião? Ah, em caso de despressurização, cairão máscaras do teto. Primeiro coloca em você, depois no outro. É uma verdade. Eu não tenho como te ajudar se eu estiver mal. Eu não tenho como entregar o mínimo, amor, luz, nada, se eu não estiver bem. Então, as pessoas não são educadas a isso. Pelo contrário, assim, é difícil manter ali pessoas seguindo o que você quer que elas sigam, pessoas que questionam, né? É difícil, por isso que eu falo, gente, se amem. Isso não é egoísmo, você veio com esse corpo para você dar conta, você tem essa vida para você dar conta. Quanto mais você se cuidar, mais você vai poder ajudar o outro. E mais você está quebrando os padrões. Total, 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 Bruna. Tem até um comentário aqui da Luana. Bruna, tu é nosso anjo. Realmente muda a minha vida sempre. Gratidão. Que linda! Que linda! Bruna, para a gente finalizar, eu quero deixar aberto para você contar alguns depoimentos, trazer alguns depoimentos, alguns feedbacks, alguns estudos de caso você queira, caso você sinta, né? Eu vi que você ficou tão empolgada falando da transformação. Se você puder trazer algumas histórias, não precisa falar o nome de ninguém, não, tá? Só trazer, pô, a pessoa X, ela tava assim, depois de X atendimentos, depois de um processo, ela, meu Deus, mudou a vida em tal área. Você tem algumas histórias assim? Eu tenho muitas e muitas mesmo, assim, com a graça de Deus. Mas nem é sobre isso, assim, é de modo geral, eu vejo que as mulheres, elas que chegam às vezes muito fragilizadas ou repetindo um mesmo padrão, ou sim, assim, não conseguindo se validar, né, colocando o outro, as necessidades do outro sempre em primeiro lugar, e isso é extremamente cansativo e exaustivo, assim. Então, o meu trabalho ele consiste muito em trazer consciência e fazer com que você aprenda a se colocar mesmo em primeiro lugar e Boa. parar de quebrar esses padrões que te fazem mal, né? Parar de seguir. Tem crenças que vão te colocar para cima, que vão ser incríveis, mas tem crenças que são limitantes e que vão te fazer mal. Então, assim, o meu trabalho, o meu objetivo sempre é para aquele ser humano que está chegando ali, trazer clareza para que ela entenda o que está acontecendo na vida dela naquele momento, o que aconteceu lá atrás, que agora ela está obtendo esses resultados, e o que ela pode fazer a partir de agora para obter resultados diferentes. Então, elas vêm muito sobre questões financeiras ou questões de relacionamento, de estar repetindo o mesmo padrão de escassez, ou no mesmo padrão da relação com a mãe, ou mesmo padrão de relação amoroso. Mas o problema, assim, a causa não é um problema, mas a causa geralmente é a mesma, assim, é nela. O que a gente está precisando ver em você? O que a gente está precisando validar em você? E uma vez que elas consigam realmente se ouvirem, aí desabrocha. E aí muda. E aí ela para, assim como eu, que é por isso que eu gosto de trabalhar como isso, para de buscar as respostas fora e começa a ver as respostas dentro. Começa, né, a ver que tá tudo dentro. É o que eu te falei, Matheus. Eu tenho episódios de compulsão alimentar desde os 5 anos de idade. Eu trato a obesidade desde os 10 anos só. Com remédio, com tudo que você possa imaginar, com equipe multidisciplinar, eu já gastei rios de dinheiro com isso. E aí, eu já fui em tantos médicos, eu já sofri tanto com isso, eu já chorei tanto, eu já pensei, inclusive, que eu não queria mais estar aqui. Uhum, uhum.
E eu achava que não seria mais possível, sabe? Eu tava cansada, não aguentava mais. Eu nadava, nadava, nadava e morria na praia. Era exaustivo, era exaustivo. Só quando eu aprendi, isso não é piegas, isso é realidade que eu passei. Eu parei de falar só coisas ruins pra mim, de me tratar mal, e eu comecei, tá, mas é esse corpo que eu tenho, é esse corpo que me proporciona tudo que eu posso viver, esse corpo, tudo que eu já pude sentir de gostoso, né? Foi tudo ele. Uau. Tudo que eu sinto com ele, como é que eu posso tratar mal ele? Eu já disse eu te amo pra tanto traste que passou na minha vida. Eu não disse eu te amo pra mim. Mateus, a primeira vez que eu falei eu te amo pra mim, eu tava ouvindo uma aula com fone de ouvido, eu tava no supermercado. Eu tava ouvindo e a professora falou assim, ó, você já falou eu te amo pra você? Então fale eu te amo pra você. E eu pensei, que idiota. E aí eu pensei, tá, idiota, né? Eu falei, eu te amo, Bruna. Eu tive uma catarse. Eu tive que sair do mercado chorando, sentei no meio fio. Chorei tanto, 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 tanto. Você entende que por mais de 20 anos, quase 30, né? Eu só falei coisas horríveis pra mim. Como que como que eu desejava ser amada se eu não conseguia me amar? O outro me trata apenas como uma projeção de como eu me trato. Se eu quero uma relação amorosa saudável, se eu quero ter uma boa relação profissional, se eu quero prosperar financeiramente, o primeiro é eu aprender a me tratar bem e me amar. O resto é tudo consequência. Então, é isso que eu busco trazer de consciência para elas através, né, de tudo que a gente desenvolve ali. Mas, e aí eu vejo elas desabrocharem e aí os padrões começam a ser quebrados. E aí você começa verdadeiramente a ter resultados. Porque você começa a fazer escolhas diferentes. Você quebra o padrão. Você para de fazer as mesmas escolhas. E você começa a agir diferente. Foi assim que tem sido a minha vida. Minha vida financeira mudou. Meu corpo mudou. Tudo muda. As relações mudaram. É esse o caminho, assim, que eu entendo que eu fiz e que eu passo para elas e que eu vejo muita diferença na vida delas. Desabrochando mesmo, assim. Ai, eu sou apaixonada por isso. Autoconhecimento para mim é... Sem palavras, Bruna. Quero te agradecer pela troca, pela conexão, pela sua transformação, pela sua coragem, né? E eu fico aqui imaginando você trazendo 20 anos, 30 anos da sua vida alimentando esses padrões assim, né? Limitantes, sem essa percepção da falta de amor, sem essa percepção que você cria a sua realidade a todo instante com a sua vibração, com a sua energia, com os seus pensamentos. Imagina se você não tivesse percebido isso, o que seria a sua vida, né? 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, o que aconteceria?